Olá, eleitores e eleitoras, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Souza, estamos começando aqui mais um episódio do Morreu, mas Passa Bem, programa onde a gente indica discos de grandes artistas que por um ou outro motivo ficaram perdidos aí na discografia desses ou dessas artistas. E hoje a gente vai falar de um cara que eu admiro muito, que é o Gilberto Gil. O Gil ali em meados dos anos 90, ele teve aí um rejuvenescimento do seu público com o lançamento do Acústico MTV, que se não me falha a memória é de 94 ou 95. O Acústico, né, como grife, já tinha essa coisa de trazer um novo público para vários artistas. Isso aconteceu com Titãs, aconteceu com Capital. A gente tem um programa falando só sobre acústicos, vou colocar ele inclusive no finalzinho desse aqui como link lá. E aí o Gil teve essa coisa de ter um novo público buscando a obra dele, que nesse momento, no meio dos anos 90, já era aí uma obra extensa, né? E aí o primeiro disco de estúdio do Gil pós-Acústico MTV, que também foi o seu primeiro disco de inéditas em 5 anos, é o Quanta, e é dele que a gente vai falar hoje. O Quanta foi um dos primeiros CDs que eu comprei, eu comprei por livre e espontânea vontade, assim, fui na loja e gastei o meu dinheiro. O Quanta saiu como CD duplo, e na época eu comprei porque ele teve como primeiro single uma música chamada Pela Internet. Acredito que a grande maioria de vocês conheça. Pela Internet tocou muito. Tem um lance de uma parceria, inclusive, que o Gil fez com a IBM na época. E aí rolou uma transmissão em streaming de um vídeo, ele tocando ao vivo pela internet num estúdio X lá, e foi a primeira transmissão em streaming da internet brasileira e tal, um lance muito louco. O Gil sempre foi um cara muito à frente do seu tempo para esse tipo de coisa, né? E aí com o Quanta, é curioso porque, apesar de Pela Internet, que é uma música que fez muito sucesso e é uma coisa muito radiofônica ali, o Quanta como um todo é um disco muito difícil. O disco saiu em 97, não sei se eu já falei isso, e ele é conhecido como o disco científico do Gil. E isso já é um termo aí que não ajuda muito, né? Eu acho que não torna a música muito atraente você pensar que sei lá, o álbum científico do cara, assim. Mas eu particularmente acho que o Quanta tem essa pecha de ser científico, principalmente por conta do título, e tem sim, tem, sei lá, Átomo de Pó, que é uma música com um viés muito científico, tem a faixa título que abre o disco, que tem uma participação do Milton Nascimento, a Quanta, que também tem um viés muito científico, mas além disso, o disco ele abre para outros caminhos, assim. Como todas as obras do Gil, ele tem um pé muito firme ali na religião e na coisa da crença como um todo, né? O Gil sempre, ao longo de toda a sua obra, sempre teve isso como uma parte muito marcante dos seus discos, né? E o Quanta traz esse viés mais religioso em algumas faixas. Tem Dança de Shiva, que é uma música que eu gosto muito, é uma das minhas favoritas do disco. Mas uma que eu acho que chama bastante atenção é uma chamada Guerra Santa, que o Gil fez na época com foco naquele pastor lunático da Universal que chutou a imagem da Santa na TV. Acho que vocês lembram disso, assim, quem, né, já tinha idade para lembrar de alguma coisa na época e tal. Isso foi muito falado, e aí o Gil fez uma música que é essa Guerra Santa, falando justamente desse caso bizarro, assim, e tal. E aí, além da ciência e além da religião, obviamente, como é um disco de Gilberto Gil, a gente tem as canções de amor, então tem Estrela, tá ali bem no comecinho do disco, que é muito bonita. Se eu não estiver enganado, foi single e chegou a ser tema de alguma novela ou alguma coisa parecida com isso. E além de Estrela, tem um lugar pro nosso amor morar, se eu não me engano, é o nome da faixa. Que essa já tá mais lá pro fim, tá no segundo disco. Também é um negócio muito bonito, assim, aquelas típicas baladas que o Gil tem uma mão muito boa para escrever ali, né? E aí, posto de lado a religião, a ciência e o amor, entra a quarta faceta do Quanta, que é a parte que mais me atrai, na verdade. Além das canções de amor, o Gil sempre teve uma mão muito boa para escrever relatos cotidianos, assim. E aí tem uma das faixas do disco que é Vendedor de Caranguejo, que tem bem essa pegada, mas além dela, tem duas que me chamam muito a atenção, que é as que eu gostaria de destacar.
A primeira delas é uma faixa chamada Chiquinho Azevedo, tá também no primeiro disco, que conta a história do Chiquinho Azevedo, que era baterista da banda do Gil nos anos 70, e aí a música conta uma história real. O Chiquinho, na verdade, ele foi preso com o Gil ali em meados dos anos 70, quando o Gil foi preso por porte de maconha e tal, o Chiquinho foi preso junto, e nesse período em que eles ficaram presos, o Gil escreveu essa letra, relatando algo que tinha acontecido antes, meio que para passar um pano pro Chiquinho Azevedo e deixar claro que o cara era boa gente. E aí a faixa, a letra de Chiquinho Azevedo, conta uma história real de quando o Gil estava numa turnê pelo Recife e tal. E aí num dos intervalos ali entre um show e outro, tá, um dia de folga, alguma coisa do tipo, o Chiquinho Azevedo salvou um menino que estava se afogando na praia. E aí o pessoal pegou esse menino e levou para uma clínica que tinha na frente e o médico não queria atender. O médico só queria atender se eles jogassem o dinheiro ali na mão na hora e tal, e aquela correria toda. E aí, assim, a letra ela é muito simples, porque a história ela é muito simples, apesar de, infelizmente, se manter algo atual. Mas a história como um todo ela é muito simples, a letra é muito simples, mas na mão do Gil e com o arranjo que ganhou, ganha uma força, é um negócio muito bonito, assim. Então, como eu fiz em alguns outros discos e tal, se você não quiser ouvir o Quanta inteiro, porque é sim um disco longo, são mais de 70 minutos e tal, eu recomendo muito que você ouça Chiquinho Azevedo e a minha faixa favorita, que também entra nessa coisa dos relatos mais cotidianos, que é Sala do Som. Sala do Som é uma música que o Gil tinha guardada desde os anos 70. Tem um disquinho de raridades que tem no Spotify, inclusive, se eu não me engano chama Raridades, acho que Raridades só, ou algo próximo disso. É um disco de 77 que tem uma primeira versão de Sala do Som, que é uma coisa mais com aqueles arranjos que o Gil usava realmente nos anos 70, uma coisa mais puxando ali pro realce e tal, aquela fase com arranjos mais gordos e tal. E a versão de Sala do Som que tá no Quanta, que é a minha favorita, é uma versão de sambinha no violão ali. Gil com o violão fazendo um samba clássico. A letra, mais uma vez, é um negócio que chega a ser meio bobo, assim, que é um relato real também, do Gil num estúdio, ali no meados dos anos 70, esperando o Milton chegar. Eles iam ensaiar, Milton Nascimento, né? Eles iam ensaiar para uns shows que eles tinham para fazer e tal. E a letra é basicamente isso. É o Gil falando para um interlocutor que caso o Milton chegue, para deixar ele entrar sem bater, porque o Gil vai estar dormindo, e que também era importante que o Milton dormisse e tal. A letra é isso, mas é muito, muito, muito bonito. É um negócio... Cara, eu ainda consigo me lembrar da sensação da primeira vez que eu ouvi Sala do Som, assim, nessa versão do Quanta. Então, se você não quiser ouvir o disco todo, ouça pelo menos essas duas faixas, Chiquinho Azevedo e Sala do Som, que é tipo, cara, um negócio de nível altíssimo, assim. E para finalizar o assunto Quanta, vamos falar um pouquinho sobre o disco que a turnê do álbum acabou originando. O Gil fez uma turnê bem extensa, para divulgar o Quanta, e aí um registro dessa turnê foi lançado como álbum ao vivo Quanta Gente Veio Ver. Esse disco ele acabou ficando muito mais conhecido do que o álbum de estúdio pelo fato de que ele ganhou um Grammy de World Music. Esse disco ainda é um dos álbuns mais falados da carreira do Gil, justamente por ele ter levado esse Grammy na época. E aí, quando eu penso no Quanta Gente Veio Ver, eu só tenho uma coisa que me chateia muito, que é o fato de que o Spotify, se você que está assistindo conhece alguém que trabalha no Spotify, ou conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que trabalha no Spotify, o Spotify tem um sério problema com o Quanta, que é o seguinte: o álbum de estúdio, todas as músicas que também tem no ao vivo, a versão que toca no álbum de estúdio é a do disco ao vivo. Então fica um negócio bizarro. Você coloca o álbum de estúdio para tocar e a primeira faixa começa ao vivo, porque eles puxam do Quanta Gente Veio Ver. É um erro meio bizarro que tem ali. Não sei para quem mandar isso, para os caras de repente arrumarem. Então, como tem esse problema, eu vou deixar como sempre aqui embaixo o link
do Quanta no Spotify, sim, mas que tá todo zoado. E vou ver também se eu consigo algum link do YouTube aqui, e aí coloco também para vocês conseguirem ouvir o disco de estúdio de fato. Bom, e acho que é isso, gente. Gostaria de saber a opinião de vocês com relação ao disco, com relação à carreira do Gil como um todo. Coloquem aqui nos comentários, vamos conversar. E aí a gente volta na semana que vem com mais um Morreu, Mas Passa Bem. Um beijinho.